Boa noite. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje, pontualmente, 21 horas, dando início, então, hoje à segunda live da websérie Filhos do Futuro. E o tema de hoje é estilos de aprendizagem e as técnicas mais eficazes para ajudar o seu filho a estudar em casa, sozinho. De preferência, sozinho. E a gente vai bater esse papo. E antes de a gente entrar direto no assunto, enquanto está todo mundo chegando, eu queria mostrar para vocês. Boa noite, Ana, boa noite, Sônia. Oi, gente. Eu não vou dar conta de ver todo mundo. Eu coloquei o celular na frente do computador do Face aqui. Eu não consigo ver todos que estão no Face, mas vou dar um oi geral assim para vocês. E a gente vai entrar então no assunto, porque eu não sei se eu vou dar conta de falar tudo que eu gostaria. É muita coisa e vai ser bem bacana. Mas eu gostaria de iniciar a nossa live de hoje, então, que é a segunda live da websérie Filhos do Futuro, falando para vocês um pouquinho. Eu não sei se vocês conhecem essa caixinha. Tem para vender em livrarias, no aeroporto, nas melhores livrarias da cidade sempre tem, né? É uma caixinha chamada Paputim. Tem várias delas. Tem de diversas editoras, produzidas por pessoas diferentes. E essa caixinha aqui é uma caixinha que eu já contei em algumas lives. Eu usava ela quando eu estava morando em São Paulo. O Gabriel, né, estudava perto de casa, mas era demorado, muito demorado. E aí, gente, foi uma loucura, porque eu tinha que ter, né, papo e eu não queria que ele ficasse no celular. Enfim, eu descobri essa caixinha lá. Já vi que tem aqui também na minha cidade, não sei de onde você é, mas com certeza vai ter essa caixinha lá, Paputim. São perguntas e respostas, ó, são várias perguntas e respostas sobre adolescência e para adolescentes. Então, é do tipo de coisa de você deixar no carro ou em algum lugar para promover empatia, para promover conversa com seu filho e para que ele fale sobre coisas que talvez se você perguntar direto ele não vai falar. Mas como é uma brincadeira, ele vai entrar na dança. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Qual vai ser a sua profissão? Filho responde, pai e mãe respondem. Qual a sua matéria preferida na escola atualmente? Você sempre gostou dela ou é algo que mudou com o tempo? Bem bacana essa pergunta e tem tudo a ver com o de hoje. Já separei, vocês estão sentindo, né? Aqui tem, ó, o Bento está dizendo que não conhece. Gente, é fantástico, vale a pena. E se você não tem na sua cidade para comprar, faz em casa. Pega algumas fichas, né, algumas cartas, assim, ó, cartão ou baralho velho e faz as perguntas. É muito legal. Qual o melhor conselho que você recebeu até hoje? Qual a coisa que você fez para seus pais que o deixou mais irritados? Olha que bacana, que papo que vai promover. Não é para ficar dizendo, para retrucar, é só para perguntar e responder. Isso que é o bacana. Por quê? Porque dá para o adolescente a liberdade de expressão, porque ele tem medo de falar sobre alguns assuntos, com medo do que os pais vão falar para ele de volta. Então, quando a gente deixa ele falar, responder livremente, a gente percebe que eles ficam mais à vontade, né? E aqui, pai ou mãe? Quem você escolheria para estudar? Ó, gente, dá para fazer milhares de perguntas. Ó, tem muitas aqui, a caixinha é bem grande, tá vendo? Ó, não sei, eu nunca parei para ver aqui. Ah, aqui, ó, são 100 perguntas, tá? Tem 100 perguntas. E aí, então, fica a dica, porque se você está tentando conversar com seu filho sobre alguns assuntos que você não está conseguindo, o Papo Team é uma opção, tá? Não ganho nada com isso, não sou patrocinadora, não tenho nada, nada a ver. Eu só uso, né? E gosto. Então, assim, agora, né, durante a pandemia não faz sentido, porque a gente não está usando carro nem nada, então a gente não está, né, usufruindo dessas caixinhas de perguntas. Mas ele é sensacional. É uma ótima dica. E quem não tiver como comprar, pode então confeccionar a sua própria. Inclusive,
a gente já fez algumas dessas adaptadas para crianças, né? Então, assim, tem gente que gosta, até tem, mas as perguntas que a gente encontrou não eram bacanas. Então, dá para você formular. Sabe aquela pergunta que você quer fazer para o seu filho e não tem coragem? Põe na caixinha. Põe na caixinha. Ou combina com ele, né? Fala, filho, sabe aquele jogo lá do Papo Tim? Vamos fazer assim, ó. Pode colocar a pergunta que você quer fazer para mim e que eu quero fazer para você que não está lá, tudo bem? E aí, se combinarem, gente, beleza, tá tudo certo, tudo perfeito. Então, vamos entrar então nesse assunto da nossa segunda live da websérie dessa semana. E o assunto é muito pertinente porque nós estamos em casa com os nossos filhos estudando e a gente está recebendo muita mensagem de pai e de mãe perguntando o que faz porque acha que o filho não está estudando, porque acha que o filho não está sabendo tirar proveito das matérias ou porque vai passar de ano de qualquer jeito. E realmente é um momento difícil, delicado para todos nós, pais, mas é delicado para os professores, é delicado para os pais e muito mais delicado para os alunos. Chegou para mim hoje um baixo-assinado para eu participar, que é um baixo-assinado que fala sobre para você assinar para as crianças voltarem para a sala de aula para a saúde mental delas. E daí eu pergunto então para vocês. Eu sei que cada um tem um posicionamento com relação a isso, né? Já estamos terminando o ano, já estamos terminando o ano, a pandemia não acabou, né? O coronavírus está aí ainda, a gente está vendo o Covid a 1000 por hora, mas enfim, o esquema é: o que eu vou fazer voltando para a escola ou ficando em casa? O que eu posso fazer pelo meu filho? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar ele a descobrir como que ele estuda melhor? Sabe por quê? Aluno que não estuda melhor pode ser por duas coisas. Uma por causa do perfil dele, que ele não estuda sozinho por conta do perfil, e eu vou mostrar para vocês qual é o perfil que não estuda muito bem sozinho. E a outra coisa pode ser porque ninguém nunca ensinou. Ninguém pegou pela mãozinha, né, o adolescente e disse assim: filho, hoje eu vou te ensinar como se estuda. Só que nessa de ensinar e aprender, a tendência dos pais é ensinar como ele estuda e não de acordo com o perfil do filho. Então, hoje nós vamos descobrir qual é o perfil do seu filho, o perfil de aprendizagem dele, qual é o estilo de estudo e quais são as melhores técnicas para cada perfil. Tudo bem? Peço a vocês que peguem papel, caneta, eu vou dar bastante informações e como ontem também eu vou colocar um pequeno resuminho dos perfis quando terminar a live no grupo do WhatsApp, no grupo VIP do WhatsApp, só para quem está no grupo VIP. Se você não está ainda, você tem que entrar, tem que clicar ali na nossa bio, no link e entra no grupo VIP, porque eu vou colocar bastante material lá para vocês a partir de hoje. Ontem já coloquei, né, o teste das forças de caráter. Então, depois quem fez, comenta, né? Conta para mim como foi, que eu tô super curiosa para saber. E hoje eu vou colocar, então, esse resumo também para a gente poder estar conversando mais. Então, vamos lá. A gente tem... Ontem nós aprendemos que nós temos filhos de 4 perfis diferentes e ele pode ter um puro, ele pode ter mistura de 2, de 3 ou de 4, sendo dominante, influente, estável e conforme. Mas hoje nós vamos ver que mesmo sendo dominante, influente, estável ou conforme, eles podem estudar de formas diferentes, mas na prática é assim. O dominante em geral, ele é sinestésico e ele é muito auditivo. Ele não tem paciência para ficar lendo as coisas. Ele gosta de ouvir, pegou informação, vai lá e faz. Muito rápido, né? Muito decidido. Já o influente, ele é totalmente sinestésico e totalmente auditivo. Por quê? Porque ele também não tem paciência de ficar lendo, não tem paciência de pegar um livro, ele gosta de audiobook, de podcast, de vídeo, aula em vídeo, assim, vídeo filme, não vídeo com o professor, porque é super entediante para os influentes. Já o estável, ele vai, a preferência dele, né, nessas horas assim, é por um estudo todo tranquilo, ele é todo calmo, ele é todo relaxado, ele é todo metódico. Então, o que o estável gosta? Ele gosta de ver, ele é visual, é aquele que a gente comentou ontem que vai grifar, colorir, pintar, a forma como ele vai ler o livro, né? Então, é aquele que é muito visual e também ele é auditivo, mas não é nada sinestésico. E o conforme, a gente
gente diz que o conforme ele é visual puro, porque se você entrega um livro para ele, ele estuda aquele livro, ele é pontual, ele é profundo e rápido e decidido. Então, assim, ele leu, tirou conclusão, estudou, acabou. Agora, como que os sinestésicos, que aí entram os dominantes e os influentes, vão estudar em casa? Porque o sinestésico é assim, o visual ele aprende vendo aonde que o professor anota as coisas no quadro, ou então em que posição do livro que está o conteúdo tal, ele guarda imagens, ele guarda partes. Já o auditivo guarda aquilo que o professor está falando, a conversa dos alunos, ele guarda tudo que é som. Já o sinestésico, ele só vai guardar se houve debate, se houve conversa, se houve experiência, se ele pegou no material que era para fazer uma simulação. Ele precisa de interação. Interação em grupo, interação com o professor, interação. Então, os sinestésicos, ditos crianças ativas, os sinestésicos estão tendo muita dificuldade para estudar em casa. Muita dificuldade para estudar em casa. É difícil para eles, é difícil para nós pais, é difícil para os professores que não sabem como avaliar um aluno que não consegue estudar em casa. Então tá. Então a gente tem o sinestésico, que é um estilo de aprendizagem que precisa de mais atenção. E a gente vai ver como que a gente pode dar uma força para esses filhos que são sinestésicos. Então, assim, para os visuais, o que a gente faz? A gente dá canetinha, lápis de cor, a gente faz mapa mental, diversas formas de visualizar. Sabe quando a gente brinca assim, né? Não entendeu? Quer que eu desenhe? Quem desenha é esse filho visual. Ele vai desenhar. Ele vai te explicar isso de um jeito lúdico. Já, então, o auditivo vai precisar gravar. Então, para ajudar os filhos a estudarem, nós vamos pegar um filho que é visual e a gente vai dar para ele lápis de cor, canetinha, uma mesa grande, ele precisa de espaço, ele precisa de calma, de tranquilidade, ele vai estudar nesse ritmo, tá? Com muita cor. Já o auditivo vai precisar de um fone de ouvido, vai precisar gravar as aulas, ele mesmo pega o livro, ele mesmo lê, ele mesmo grava. E sabe como é que o auditivo estuda? O visual estuda sentado. O auditivo estuda deitado na cama, bem de boa, com fone de ouvido, e o pai acha que ele não está estudando. Por quê? Porque os auditivos não precisam ver, eles não precisam ler, eles só precisam ouvir. Já o sinestésico estuda de pé. Pronto, pode relaxar, seu filho não tem nenhum problema, ele não é diferente dos outros, ele só tem um estilo de aprendizagem diferente, porque Deus nos fez especiais e diferentes uns dos outros. Imagina se Deus tivesse criado todas as pessoas do universo sinestésicas. Ia ser todo mundo extremamente agitado, extremamente falante, extremamente ativo. Se Deus fizesse todo mundo visual, a gente só ia aprender vendo, desenhando. E aí como que ficariam então os auditivos, né? Que precisam ouvir as pessoas, que gostam de aprender, prestam atenção em mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os auditivos são muito assim, eles estão lendo aqui, mas eles estão ouvindo lá, ouvindo aqui, ouvindo. Em geral, os auditivos não têm problema de concentração. Quem tem problema de concentração são os visuais, porque eles precisam ler e focar, e qualquer barulho externo tira o foco. E quem se distrai consigo mesmo são os sinestésicos. O sinestésico não precisa de uma bomba, não precisa de uma música por perto, não precisa de uma campainha, não precisa de nada para se distrair. Ele mesmo consegue se distrair com o barulho da respiração, com o barulho do coração dele. Então, assim, ele é especial. Alguém tem filho sinestésico aí? Fala para mim. Quem que tem filho sinestésico? Gente, é desafiador. Vocês imaginam numa sala de aula que o professor, na hora de dar aula, tem alunos que aprendem das três formas. O correto, na minha concepção, isso sou eu, Milka, né? Isso pode ser diferente para outras pessoas, é que cada professor tivesse um preparo pedagógico, ou no magistério ou na pedagogia, que ensinasse ele a dar um conteúdo, o mesmo conteúdo, para os três tipos de aluno. Para o visual, para o auditivo e para o sinestésico. Na pior das hipóteses, todos vão aprender 3 vezes, de 3 maneiras, o mesmo conteúdo. Isso vai ser
incrível, vai ser fantástico, né? Quem tá comigo aí, né, gente? É assim, ó, como que funciona? Eu gosto de reforçar que, se for possível em casa, explicar isso para o filho. Filho, se você estudar vendo, lendo, se você estudar ouvindo e se você estudar interagindo, montando esquema ou então criando um jogo ou fazendo uma música, qualquer coisa mais interativa, você vai aprender o mesmo conteúdo de 3 formas e tá tudo bem. Mas o problema é que os alunos, hoje os filhos, eles não estudam com a motivação correta. Por quê? Porque todos nós viemos do ensino tradicional, onde a gente aprendeu desde pequenininho que estudar é para prova, estudar é para tirar nota. Quando não, na verdade, a gente estuda para aprender. Então, assim, tem que ajudar o filho a tirar o foco da nota, tirar o foco de passar, tirar o foco de não, não é a avaliação. A avaliação é como se fosse um resumo, você só vai explicar o que você entendeu, como que foi. E é assim, né? Eu contei para vocês semana passada numa live que é assim na Alemanha, que lá não se estuda para prova, se estuda para aprender. Então, se estuda para aprender, eu preciso desenvolver esse hábito no meu filho, que é o quê? Não precisa estudar ali, a prova tá marcada para o dia, tipo, 18 e 19, tá? Agora, não vai estudar para a prova, acabou a aula, estuda agora. Por quê? Porque eu preciso aprender agora. Aprendi, eu não preciso estudar, eu só vou revisar. É diferente. Aí tira aquele peso deles e tira esse peso da gente também, né? Nós pais, porque fica pesado. Fica muito pesado. Então vamos lá, vamos para as técnicas. Então nós temos visuais, auditivos e sinestésicos e todos eles em todos os perfis comportamentais que nós vimos ontem. E aí, então, o que é o mais interessante de tudo isso? É a forma e a técnica que ele vai escolher. Como que então, eu vou pegar aqui um livro que eu separei para mostrar para vocês. Vamos supor que o seu filho receba esse livro aqui. Esse livro aqui é de empreendedorismo, é da aula do meu filho lá. Eu peguei um livro qualquer aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem, eu vou tentar colocar aqui pertinho, várias composições, vários formatos de texto. O que vai acontecer com o seu filho, independente do perfil dele? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um filho que é visual. O filho que é visual, ele vai bater o olho nesse livro, ele vai ler o título, o subtítulo, ele vai procurar onde tem imagem, ele vai procurar isso que ele vai amar de paixão, porque ele ama listas, gosta de gráficos, de planilhas, ama tudo que for sistematizado. E já o auditivo, se ninguém lê para ele, ele vai bater o olho e não vai enxergar nada. Alguém precisa ler, ou ele ou alguém. Por quê? O auditivo é som, é som. Isso aqui para ele não faz sentido algum. Então, assim, tem pai e mãe que insistem, filho, lê em voz alta, então. Ah, inclusive põe lá, eu tenho no meu celular aquele aplicativo de gravador de voz. Tem certas coisas que quando eu vou me preparar para falar, eu mesma gravo e eu fico ouvindo várias vezes aquilo, né? Até para poder assimilar melhor. Já o sinestésico, ele vai olhar isso aqui e vai falar: Uau, olha, achei uma pessoa conhecida. E daí já vai viajar na maionese. Por quê? Ele vai olhar a pessoa, vai lembrar dele na televisão, vai olhar aqui, vai ter vontade de colorir isso aqui, vai ter vontade de rabiscar, de fazer um desenho em cima, já vai ter outras ideias, né? Isso para vocês entenderem como que é. Eu não vou dizer complicado, né? Como que é desafiador para uma editora lançar um livro didático que sirva para todos os perfis, para todos os estilos de aprendizagem, né? É desafiador, muito desafiador. Aqui, ó, como é que então um visual, a gente aconselha, gente, eu vou ensinar para vocês agora uma técnica, ela se chama Picture Walk. Picture Walk. Para quem que serve ela? Ela serve principalmente para os visuais, tá? Mas o que eu vou ensinar aqui é para ensinar para os 3 perfis, porque é uma forma de ajudar o seu filho a ter vontade de fazer a leitura completa. Como que se faz uma leitura, um picture walk, que é essa ferramenta, essa técnica de estudo? Você vai ajudar seu filho abrindo a... Tem que ensinar. Você ensina uma, 2 vezes, depois ele faz sozinho, tá? Independente da... Tem que ser acima... Eu tô falando aqui, assim, basicamente para adolescentes, mas tem gente que tem filho menor que pode usar também a técnica, tá?
O Picture Walk é uma caminhada visual, ou seja, você vai ensinar seu filho a ler título, subtítulo, mapa, ler o que tem abaixo do mapa, ver todas as imagens, ler todos os títulos e subtítulos, tudo que tiver aqui de coisas importantes, destacadas, curiosidades, e deu. Leu? Fez o Picture Walk? É uma caminhada visual? Joia. Quer fazer de novo? Não. Quer fazer? Quero. Faz outra vez. Deu agora? Agora a gente vai para a leitura completa. Por quê? Despertou curiosidade. Ele falou: nossa, o que será que está explicando aqui sobre esse mapa aqui de baixo? O que será que está falando desse desenho que não entendi? Então aí desperta no cérebro o adolescente precisa de curiosidade, ele precisa de elementos que deixem ele com vontade de saber do que se trata. E o Picture Walk funciona dessa forma. Né? É uma técnica que eu aprendi no curso de formação do Teen Coach. Então, assim, é específica para adolescentes. Por quê? Aqui, você vai fazer com ele, então, a leitura do Picture Walk e vai deixar depois ele lendo sozinho. O visual, vai ler com lápis de cor, vai grifar o que ele achar importante, vai já fazer um resumo, ele vai viajar. Já o auditivo, se ele quiser, ele vai ler em voz alta, já grava no celular o texto todo e tá tudo certo. O sinestésico vai precisar, de preferência, ir lá para a internet depois e ver do que eles estão falando, colocar um mapa em movimento, ou um vídeo, uma videoaula de um outro professor dando aula. A gente vai falar de uma outra técnica agora que a gente usa muito videoaula de outros professores, tá? Os professores deles estão muito cansados. É raro um pai dizer assim para mim, mamãe, Milka, meu filho tá tendo uma aula com um professor incrível, o cara é maravilhoso, a mulher é fantástica, né? Vai lá vestida na aula, atrás, segura a atenção deles, tá difícil, tá? Tá todo mundo cansado. Então, quem que tá disposto? Esses youtubers que estão dando, é professor youtuber, ele tá dando aula lá do jeito dele, ele não trabalha em sala de aula, mas ele pegou o livro conteúdo por série e fez altas gravações. É um teatro muito legal, né? Tem de todos os conteúdos. Tudo bem até aqui, gente? Estou correndo muito? Essa técnica se chama Picture Walk. Como que se chama outra técnica? É a famosa Pomodoro, né? Que foi criada pelo Francesco Cirillo, que na época na Itália, nos anos 80, ele criou essa técnica para ele, porque ele achava que o tempo dele não rendia e que ele nunca conseguia fazer tudo em tempo. Então, como é que faz o Pomodoro? Tem aplicativos no celular, você pode ensinar seu filho aplicativos gratuitos, né? Você pode baixar o Pomodoro lá, ele vai ficar tocando de tanto em tanto tempo para o seu filho descansar. Aí funciona assim: são 4 grupos de 25 minutos com intervalo de 5 minutos nos 3 primeiros e 25 e 30 minutos no quarto. Então, assim, estuda 25, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Estudou 25, descansa 30. O que é para fazer nesse descanso? Beber água, dançar, ouvir música, responder mensagem no WhatsApp. Tudo que não exige cérebro, que não exige pensar, resolver. Não pode fazer tarefa nenhuma durante os 5 minutos. Por quê? É quando o cérebro do adolescente vai respirar, oxigenar e se preparar para mais 25, a atenção deles é curta. Então, como é que a gente sugere? Vamos supor aqui, peguei um livro de geografia, vamos supor que o assunto seja esse, a presença africana no Brasil. Antes de ele colocar no aplicativo ou no reloginho para tocar ou no celular esse tempo de 25, 5, 25, 5, ele vai selecionar no YouTube videoaulas de professores dando este conteúdo. Aí ele vai colocar lá, 7º ano, presença africana no Brasil, e vai escolher visualmente quem que ele vai querer ouvir. Fechou? Pronto, aí começa o primeiro 25. Primeiro 25 minutos ele vai estudar do livro. Deu 5 minutos, guarda o livro. Aí ele estuda mais 25 no caderno. Deu 5 minutos, ele vai para videoaula. Estuda mais 25 minutos de videoaula, descansa 5 e os últimos 25 ele pode fazer o resumo que ele quiser. Em que formato? No formato de cola, no formato de flashcard, eu vou ensinar, vou falar de todos eles aqui, no formato de recall, no formato de mapa mental, como ele quiser.
vai depender muito do estilo, né, de aprendizagem, se ele é visual, auditivo ou sinestésico. O que é importante? Estudou, imediatamente arranja uma maneira de fazer a revisão. E a revisão ela pode ser feita de todas essas formas. O que é o recall? O recall é assim: acabei de estudar o conteúdo, seja por Pomodoro, seja por leitura, seja por resumo, como eles quiserem. Acabou de estudar, o recall é imediatamente falar tudo o que aprendeu. Tá? Então ele vai, não pode consultar nada, não pode consultar nada, nem livro, nem caderno, nem videoaula, nada. Ele vai falar só o que ele aprendeu. Por quê? Isso vai desenvolver nele atenção para coisas. Ele vai se dar conta quando ele fizer o recall que ele não prestou atenção no que ele fez. Daí ele vai ficar tão desesperado que ele guardou pouca coisa que ele vai da próxima vez se esforçar para ter mais atenção. E é aí que entra o legal que a gente fala de criar autonomia, independência e autorresponsabilidade para o estudo. Tudo bem até aqui, gente? Muita informação? É muita correria, né? Porque eu quero também entregar muito conteúdo para vocês, porque eu sei que isso é bem bacana e pode salvar aí muitas famílias, né, nesse momento. Então, esse é o recall. Flashcards são fichas de dois lados, onde de um lado você vai ensinar seu filho a colocar as principais perguntas, ou então os principais temas, e do outro lado o assunto sobre eles, ou a resposta da pergunta. Só que ele funciona tipo um resumo. Então, ele vai fazer as fichas colando, né, do livro, do material, e depois ele vai estudar só com as fichas, sem olhar o livro, tá? Isso funciona mais para quem é auditivo e sinestésico, porque o visual, ele prefere pegar o livro porque ele memoriza em que lugar do livro que está o conteúdo. Aí ele vai na hora da prova, ele fala assim, estava do lado direito, no cantinho, na página tal, eu já sei, daquela cor, estava grifado, tinha um desenho do lado, ele vai lembrar assim, né? Já para o auditivo, essa forma é bacana, porque ele vai estar falando em voz alta. E para o sinestésico precisa estudar mais que todo mundo. Se tem 10 exercícios de matemática para fazer para todo mundo, para o sinestésico precisa ter 20. É assim que funciona. E tá tudo bem. É a forma que ele vai aprender. E a gente tem que ter paciência, alegria em ajudar os nossos filhos sinestésicos, né? É bem desafiador, bem desafiador. Aí, a cola. O que eu sugiro? Estudar fazendo cola é maravilhoso. Por quê? Porque eles não querem fazer, né, cola, quero colar, então cola aqui já agora. Só que tem que ser um papel pequenininho, tá? Quanto que eu posso escrever da minha cola? Essa folha frente e verso. Ele vai resumir o resumo do resumo do resumo do resumo. O que acontece quando o aluno resume o resumo? Ele aprende. Ele aprende tanto porque ele tem que colocar em poucas palavras o que quer dizer aquele conteúdo todo. Então ele tem que ler, até ele conseguir fazer aquele resuminho pequenininho, tá? Esse aqui tá até grande, né? Mas aí a gente ensina, primeiro você ensina com uma folha maior, depois vai diminuindo. Se você quiser, depois que ele te mostrar essa cola aqui para avaliação, você pode então dar um papel menor ainda e fazer o desafio para ele. Agora você vai passar desse papel aqui para aquela colinha menor. Gente, funciona. É bacana porque é uma forma criativa, para eles não é cansativo. É claro que exige um pouco de esforço, né? Mas assim, é necessário, né? Eles precisam ter tudo isso. Então, falei do recall, do picture walk, do Pomodoro, da cola, dos flashcards e a prova científica que mostra agora, e isso aconteceu agora, né, no início de 2020, que está provado que para qualquer perfil de aprendizagem, para qualquer estilo de aprendizagem, visuais, auditivos, sinestésicos, algumas classificações usam leitura e escrita, mas a gente não usa, né? Eu não gosto desse termo porque eu acho que a leitura e a escrita já estão dentro dos outros três. E aí, para todos eles serve o quê? Serve a técnica do ensinar, que é o quê? Acabou de estudar o conteúdo, ele tem que ensinar
para alguém aquilo que ele aprendeu. E como que ele ensina? Pega o celular, olha para o celular, ensina o celular, liga para um amigo, põe um amigo e fala, eu vou te explicar, vê se tu entendeu. Aí o outro também faz, estão estudando juntos, até dar interação. Nesse momento agora, né, que eles estão precisando de interação social, é bom. Ou então pega o pai, a mãe, alguém, a irmã, fala, eu preciso treinar, preciso estudar, vê se você entendeu, né? E, gente, independente de qual for a técnica, independente de qual for o perfil, o estilo de estudo do seu filho, envolvimento e demonstração de interesse é o que nesse momento eles vão guardar. Se tivesse uma perguntinha aqui no Paputim desse nível, qual foi o momento mais legal que você teve de estudos com seu pai ou com a sua mãe? O que seu filho teria para contar? O que seu filho falaria sobre os momentos que ele estudou com você? Ele ia dizer coisas boas, coisas ruins, minha mãe estava sempre estressada, estava sem paciência. Como que foi isso? Para organizar os estudos, a gente gosta, vou deixar a pergunta, né? Eu gosto de deixar a pergunta no ar. Para organizar os estudos, a gente gosta de sugerir, eu coloquei nos stories hoje, já coloquei mês passado, o Kanban, que é o quê? É a técnica de colocar a fazer, fazendo e feito, e ele vai colocar aqui. Então, aqui tem, a gente usa aqui, vamos supor, o verdinho aqui para tarefas, o para trabalhos, o laranja para tarefas e o amarelinho para avaliações, para provas, tá? E aí ele vai se organizar, porque a ideia é que ele passe tudo da coluna do a fazer para o feito. É a sensação de realização, alegria, de bem-estar, de missão cumprida, de capacidade. Eu sou capaz de fazer, eu dou conta, eu consigo, é muita coisa, mas eu vou conseguir. E aí vai passando para cá. Por que eu deixei aqui um espaço em branco aqui na ponta? Porque aqui podem ser também ideias, tarefas de casa, qualquer outra coisa que ele tenha para fazer que precisa se encaixar aqui. Por exemplo, arrumar o guarda-roupa é a fazer, mas ainda não tem tempo essa semana, tá aqui nas ideias. Daqui passa para o a fazer, do a fazer vai para o fazendo, e quando tiver pronto ele põe no feito. Do feito ele pode depois pegar. Eles gostam de deixar tudo cheio aqui, que é para dizer, olha quanta coisa eu fiz, você fica dizendo que eu não faço nada, né? E aí tá cheio de atividades aqui. Mas também é uma escolha do seu filho, ele pode optar por fazer assim ou diferente. Gente, quando Deus nos criou, ele criou cada um de nós de forma muito especial, né? Então, assim, eu não posso querer que meu filho estude do meu jeito, não posso querer que meu filho aprenda do meu jeito, ele tem o jeito dele. Você só precisa descobrir qual é e ajudar ele com uma dessas técnicas, a que for mais legal. Ele precisa se organizar e o adolescente, assim como adulto, se organiza primeiro, começando pelo guarda-roupa. Se ele começar com o guarda-roupa, ele consegue organizar a vida, a agenda, as ideias e qualquer outra coisa. Isso também é cientificamente comprovado, né? Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Bom, eu quero deixar aqui para vocês fica a dica aqui de livro do Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. E aqui eu quero mostrar para vocês o poder de influência nosso como pais na vida dos nossos filhos a nível de estudo, a nível do que a gente, como que a gente vai reagir, como que a gente vai falar com eles, de cobrança, de incentivo, ou de qualquer outra coisa que diz respeito a esse período que eles estão estudando sem estarem na escola, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar aqui então com vocês. Somos pacificadores ou estressadores dos nossos filhos? Pais e filhos deveriam desenvolver ferramentas de proteção psíquica. Desse modo, podem ser livres, gerentes dos pensamentos, filtros de estímulos estressantes, bem-humorados, contempladores do belo. Olha que coisa impressionante. Como comento no livro O Homem Mais Inteligente da História, é o nome do livro do Augusto Cury, o mais famoso discurso de todos os tempos, o Sermão da Montanha. Ele é, na realidade, um tratado de saúde emocional. Olha que loucura! E felicidade
inteligente. Infelizmente, as religiões e universidades falharam dramaticamente em não ter estudado o intelecto de Jesus Cristo. A mente mais brilhante que passou nessa terra passou intacta aos olhos da psiquiatria, psicologia, psicopedagogia e sociologia. No mesmo livro, digo que uma das regras de ouro defendida pelo mestre dos mestres para desenvolver a gestão da emoção é felizes os pacificadores. E aí, nós pais, estamos sendo pacificadores ou estressadores? E aí, junta com aquele outro texto famoso que a gente conhece, que também está na Bíblia, que fala que pais, não irriteis vossos filhos. Como é que irrita um filho? Falando sempre a mesma coisa, pegando no pé o tempo todo, sendo chato o tempo todo. É assim que se estressa e não se dá paz. E aí os filhos se voltam contra pais e a gente não sabe por quê, né? Então é muito fina, né, a linha que é entre dar limites, corrigir, amar e ser pacificador ou ser estressador, né? Então, se você pudesse fechar seus olhos e imaginar o que seu filho, se fosse feita essa pergunta para ele, seu pai e sua mãe são pacificadores ou estressadores? O que o seu filho responderia numa hora dessa? Pacificadores são agentes que previnem transtornos emocionais, que solucionam conflitos pacificamente, que instigam seus liderados, incluindo seus filhos, olha só, a viajar dentro de onde? De si mesmos. Diferente dos pacificadores, os estressadores promovem a intolerância, irritabilidade, atritos e disputas insanas. Você é um pai estressador ou pacificador? Uma mãe estressadora ou pacificadora? Muitos pais e professores, infelizmente, são fontes notáveis de ansiedade. Aproximar-se deles é um convite a perder a paciência. Jesus! Eu precisava muito compartilhar isso com vocês, porque mexeu muito comigo. Ó, vou ler aqui o outro pedacinho. Os pais deveriam ser os melhores palhaços, os grandes heróis e os mais excelentes contadores de histórias para seus filhos, mas estão com enorme déficit de energia biopsíquica. Por isso, os saturam de presentes para compensar sua ausência emocional. Mesmo pais não abastados fazem sacrifícios enormes, compram presentes para os seus filhos para tentar abrandar a ansiedade das crianças. Como vimos, o presente mais caro e mais importante eles raramente dão, que são eles mesmos. Que possamos dar de nós mesmos muito mais para os nossos filhos, que possamos ser pais e mães pacificadores, que possamos usar as técnicas corretas, ajudar nossos filhos a entenderem como eles são, aceitarem quem são. Quem disse que seu filho não pode errar? Quem foi que falou? Né? Tem gente que tá aqui que me conhece que sabe, né? Aquele negócio, nossa, você trabalha com isso, meu filho não pode errar, não pode errar, não pode errar. Meu filho erra, eu erro, todos nós erramos, nossos pais erraram, né, conosco. E o importante que é? É eu reconhecer que esses erros eu não quero repetir, ou esses erros eu não quero fazer de novo. Eu errei uma vez, eu não vou fazer novamente. Né? Então, hoje eu vim aqui para entregar para vocês soluções que são o quê? Como é que meu filho, qual desses perfis, qual desses estilos é o estilo do meu filho? Como que ele aprende? Qual é a melhor forma de ele estudar? Quais são as técnicas, as ferramentas? Como que eu posso fazer para ajudar o meu filho? E para quê? Para que sejamos mães melhores, pais melhores, mais compreensivos quanto ao estilo deles de aprendizagem, o estilo de estudo. Então, se seu filho for estudar deitado, gente, claro, você não vai deixar ele ficar o dia inteiro deitado, né? Mas assim, os auditivos, se estiverem ouvindo a aula, eles não anotam, o caderno deles está vazio. Mesma coisa, o sinestésico. O sinestésico é extremamente auditivo, né? Interativo, não tem interação, então a aula não tem graça. Os sinestésicos estão reclamando todo dia que eles não veem a hora de acabar as aulas. E o pior, sabe o que é? É que vai acabar para todos os auditivos e para todos os visuais e só os sinestésicos vão ficar de recuperação. Só os sinestésicos vão ter aula mais do que todo mundo. E isso que é o pior ainda, né? Porque é justo quem não quer mais, quem não aguenta mais.
Loucura, né, gente? É uma loucura, mas nós vamos conseguir, nós vamos passar por tudo isso. A gente vai ter histórias boas para contar depois que toda essa pandemia passar. A gente vai olhar para trás e que seja a memória dos nossos filhos de coisas boas a respeito do que fizemos para eles nesse período, principalmente com relação a estudos. Né? Então, a gente tem que supervisionar, não é controlar, é supervisionar. E isso também não garante que vai dar tudo certo. Pode ser que mesmo supervisionando dê tudo errado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, o nosso melhor. Vocês têm perguntas? Deixa eu ver se eu consigo ir aqui para baixo, ó. A Michelle falou que é auditiva, acha sempre que não está estudando realmente. É bem assim. A gente sempre, né, fica criticando os filhos, né? Fala, vai estudar, e ele está estudando, né? Só que do jeito dele. Como diz meu filho, só que não, né? Deixa eu ver se mais alguém fez alguma pergunta, se colocou mais alguma coisa para a gente poder falar aqui. Isso funciona muito com as minhas filhas, disse a Dailen. Ah, legal. Ó, gente, é assim, ó. Agora, no grupo VIP do WhatsApp, vocês têm lá o meu contato, vocês vão ter materiais exclusivos. Eu vou colocar esse resumo lá para vocês. A gente vai continuar conversando sobre isso ainda, talvez depois de quinta-feira. Então, até quinta, eu vou estar enchendo vocês de informação. Por quê? Porque são 4 dias de lives para preparar o seu filho para o futuro. Porque se seu filho não entender hoje qual é o estilo dele de aprendizagem, quais são as melhores técnicas e ferramentas, como é que ele vai adulto se virar numa empresa ou estudar para um concurso ou sei lá, qualquer outra vestibular daqui a pouco, né? Alguns aqui já têm essa idade. Então a gente está preparando, ajudando você, pai, mãe, a se prepararem para preparar o filho, né? Porque na verdade, assim, eles são muito reflexo do que nós somos, né? De quem nós somos. Então, a gente vai ajudá-los, a gente vai prepará-los e eu vou dar mais dicas. Então, assim, não dá para dar todas as ferramentas agora, mas agora a gente falou então sobre o Kanban, que é para organizar todo o estudo, falamos sobre os 3 estilos e falamos sobre 6 técnicas, então, de como que eles podem estar estudando. Aí a gente escolhe as melhores. Se você for na internet, você vai encontrar as 10 melhores técnicas e talvez você não encontre nenhuma delas, né? Talvez só a Pomodoro. Mas você vai decidir com seu filho. Você pode perguntar, filho, tem esse jeito aqui, esse outro, qual que você acha que vai ser mais legal? Para poder até dar uma dinâmica, né, nos estudos dele, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia. Estamos encerrando um pouquinho mais cedo. Fica a dica do livro, aqui do Augusto Cury, então, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade, que é o grande mal do século. Fica a dica aqui do Kanban, do recall, do Pomodoro, do flashcard, ensinar, fazer a cola e o picture walk, tá? Tem mais uma técnica, depois eu vou ensinar para vocês, de repente eu coloco junto lá no resumo, assim vocês ficam com todo o material. Muito obrigada, espero que vocês enviem, ó, tem, sabe esse aviãozinho ali de baixo? Envia para outra mãe, para outro pai que vocês conhecem, vai ficar gravado, assim as pessoas podem assistir, podem chegar perto da gente, né? Eu quero muito alcançar aqui, a gente tem uma meta bem grande de chegar em muitos lares, né? E eu peço para vocês, então, que vocês compartilhem com muita gente. Obrigada, Isa. Obrigada, Ana, Bento. Até mais, gente. É a Alexandra. Ah, Alexandra, é você! Oi! Eu vi pelo nome ao contrário. A gente vai conversando, então nos vemos e nos falamos amanhã, 9 horas da noite, a continuação, então, da websérie Filhos do Futuro. Bom descanso!